Otávio. 3, 2, 1 e... Fala, buchas! Eu sou o Otávio. Eu sou o Joaquim. E eu sou o Murilo. Está começando mais um BuchaCast. E hoje nós estamos aqui com o João Vitor Neves, que é psicólogo e ecoterapeuta. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui, na verdade. Uma vergonha bem grande também. E agradeço a todos vocês por terem me convidado. Acho que o assunto que a gente vai falar um pouquinho hoje é, assim, um pouquinho da minha vida. De 4 anos para cá, isso tem sido a minha vida e eu gosto muito de falar sobre. Então, mais uma vez, é um prazer muito grande estar aqui. E obrigado mais uma vez. Muito obrigado por estar participando com a gente. E, bom, nós vamos começar nosso bate-papo te perguntando quem é você? Quem é João Vitor Neves? Bom, João Vitor Neves, eu sou homem já de 23 anos, eu sou formado em psicologia, me formei no ano passado e como eu posso dizer quem eu sou? Eu acho que eu sou aquele cara que tem uma facilidade muito grande com crianças. Hoje, pelo menos, eu me identifico assim, de lidar com as crianças, para mim foi uma coisa que eu me apaixonei. E quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu não me imaginava trabalhando na área infantil, muito menos na área de crianças atípicas, com algum tipo de diagnóstico, transtorno, deficiência, enfim. E até então eu conheci a Eco. E aí tudo na minha vida mudou, eu tive mais um propósito, acho que mais um sentido assim para minha vida, então comecei a me dedicar a isso. Então é isso, eu sou o João, sou psicólogo, gosto de jogar um joguinho também. Quem não gosta, né? A gente está aqui num ambiente que são meninos, acho que, né, enfim, não prolongando muito. Assim, é isso aí. Perdão, antes de começar, assim, tudo, queria saber, uma dúvida pessoal minha, como que os cavalos ajudam nisso? Cara, os cavalos, resumidamente, eles são seres mágicos, acima de tudo. E a relação que a criança, o vínculo que a criança, ou o praticante, que a gente chama lá na Eco, cria com o seu cavalo é uma coisa mágica, como assim, de certa forma eu falo. Então esse vínculo propõe muitos ganhos, muitas evoluções, muitas vivências, muitos momentos. Então, aos poucos eu vou falando um pouquinho mais, mas se eu começar a falar um pouquinho sobre a parte técnica, tem bastante coisa para falar também. Do porquê que o cavalo, por que não é um cachorro, por que não é um papagaio, por que não é um gato. Enfim, existem terapias com esses animais também, mas na terapia que eu trabalho é feito com o cavalo. Quando eu escutava te chamarem de tio João, eu achava que você era um velho já, com uns 40 e poucos anos. Então, normalmente as pessoas não têm essa... Por exemplo, um psicólogo de 23 anos, né? É um pouco impactante, até para os pais das crianças que eu atendo. Normalmente eles perguntam, mas quantos anos você tem? Por mais que eu tenha 23 anos, eu ainda aparento ser uma pessoa mais nova, né? Porque não tem uma barba, não tem um bigode, enfim. Mas, assim... sou aquele meninão, mas ao mesmo tempo muito responsável e muito grato por tudo que eu faço lá. Sim, bom, você é jovem, que tem 23 anos. E o que te levou a ser psicólogo? O que te levou a ser a psicologia? Na verdade, eu fui aquele menino que durante o ensino médio eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Sempre tive essa dúvida. E agora, que curso que eu vou fazer? E cada ano do ensino médio eu decidi uma coisa. E eu sempre fui apaixonado pela área dos animais, sempre gostei assim muito de lidar com animais, com cachorro e tudo mais. Já tive contato com cavalo, mas nunca tive um cavalo próprio, nunca tive um sítio que tivesse um cavalo, enfim. Não me imaginava trabalhando com cavalos. No terceiro ano da faculdade, da escola, perdão, eu fiz um teste vocacional. Eu não sei se vocês sabem o que é um teste vocacional. Não. É um teste que a gente faz para saber mais ou menos a área que a gente se daria bem no mercado de trabalho. E quando eu fiz esse teste vocacional, deu a área da saúde. E aí, a princípio, eu queria fazer veterinária, que eu queria lidar com animais e tudo mais. Só que a mensalidade da veterinária era muito cara na época, e meus pais não conseguiam pagar. E aí, minha segunda opção, que tinha dado, inclusive, nesse teste vocacional, era psicologia. E aí, eu falei, mãe, ou eu faço veterinária ou eu faço psicologia. Aí ela viu a mensalidade das duas e ela falou assim, a gente não consegue pagar veterinária, você vai fazer psicologia. E aí foi isso. Entrei na faculdade de psicologia. Meus 2 primeiros anos eu não trabalhava ainda e eu já estava à procura de um emprego. E aí, na metade do meu segundo ano, me surgiu essa oportunidade de entrar como estagiário. E aí foi assim que começou a minha jornada lá, enfim. Eu tenho um sério problema de memória. Então, às vezes, tu vai me fazer uma pergunta, eu começo a falar e esqueço o que você me perguntou. Então, tu vai me lembrando ao longo do tempo. Te levou
também a ecoterapia. Sim, então, aí continuando essa história, né? No meu segundo ano, eu tinha um colega meu que fazia estágio na Eco já, e ele sabia que eu estava procurando um emprego. E aí, na época, ele quis sair da Eco, porque ele tinha arrumado outra oportunidade, enfim. Ele falou assim, João, tem uma oportunidade bacana, é remunerada, é no estágio, na área do nosso curso. Você tem interesse? Eu falei, lógico. Na época eu estava procurando um emprego a qualquer custo. Qualquer coisa que me proponha, eu estava à disposição. E aí, quando me surgiu um emprego na minha área, tendo um salário, eu falei, pelo amor de Deus, me dá esse emprego. E assim, eu não fazia ideia do que era ecoterapia. Eu não tinha contato com cavalo, eu tive quando eu era bem pequenininho, em fazendinha, assim, montar, dar 2 voltinhas e descer. Assim, a gente sempre observa em filmes, sempre tive uma admiração muito grande pelo esse animal, mas nunca me imaginei trabalhando com cavalo, muito menos com crianças. Meio que você aprendeu a gostar, assim, então. Cara, hoje eu sou apaixonado por eles. Eu tenho uma tatuagem de um cavalo quase na perna inteira. A minha blusa... eu tô com a calça, mas minha blusa também é... Eu não sei se o pessoal dá pra ver ali, mas o boné, tudo assim que envolve cavalo, eu sou meio que fanático pela coisa. Então, assim, eu tava vendo os comentários e não tem perguntas agora. Então, eu queria já anunciar que no final do programa, você vai escolher um comentário para ser, digamos assim, um comentário que você gostou, o melhor comentário que você achou, e vai ganhar uma pizza da pizzaria Hamburgueria Lambertini. Pô, louco, que oportunidade, é isso aí. Então, Capriche nos comentários, então. Vê um comentário que você achou incrível. Assim. Perfeito. E aí, esse comentário, quem fez vai ganhar uma pizza. Ganhar uma pizza. A moda da casa. Olha só, perfeito. Isso aí. O que é a ecoterapia? Para quem ela pode ser benéfica? Acho que é assim a palavra. Destinado, enfim. Bom, cara, a ecoterapia, na verdade, é um tipo de terapia que a gente usa o cavalo, eu digo assim, vou tentar falar de uma forma simples para não ficar complexo para vocês. Mas a gente usa o cavalo como um facilitador, como um instrumento para o desenvolvimento, tanto da questão da educação quanto da questão da saúde, enfim. E o que é ecoterapia, né? Ela é baseada em vários fatores. É bom que a gente tem bastante tempo para falar, porque eu tenho muita coisa para falar. E, basicamente, a gente usa o cavalo como um facilitador. Na ecoterapia, a gente não vai fazer uma atividade com a criança, com o praticante. Por exemplo, hoje a gente vai brincar de desenhar um carro. Não faz sentido eu estar num ambiente que tem um cavalo envolvido e eu usar outra coisa para chamar atenção. Tem alguns autores, pessoas mais importantes da eco, que falam muito sobre a questão de usar brinquedo na terapia. E eu, pelo menos, bato de frente que eu acho que não é necessário. Nosso maior brinquedo ali é o nosso cavalo. Então, assim, cabe da criatividade do terapeuta, da equipe, de usar o cavalo a nosso favor. Então, assim, a gente consegue desenvolver estratégias, atividades, enfim, um pouco de tudo para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, até mesmo esse adulto. A ecoterapia não tem uma idade, a gente fala pelo menos para começar mais ou menos em torno de 2, 3 aninhos, mas assim, não tem idade para acabar. Então a gente atende alguns casos que eram pessoas mais idosas, a gente atende adultos lá também, a maioria... Tratamento. Isso, é um tratamento assim, muito, como eu posso dizer, abrangente. Então a gente consegue trabalhar tanto a questão motora, quanto a questão psicológica, quanto a questão de autoestima, várias coisas assim que a gente consegue falar um pouquinho sobre. E como que aí são vários exemplos que a gente pode fazer, né? Mas assim, o cavalo tá ligado àquela imagem de poder, né? Acima de tudo. Quando a gente monta num cavalo, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Não, infelizmente. Só em jegue. Eu tenho vontade. Assim, é uma oportunidade única. Quando você entra ali em contato com ele realmente, quando você perde o medo, quando você cria o vínculo, cara, você se sente o máximo, assim. Você se sente imponente, você se sente que tem um poder. Então, assim, para uma pessoa que, por exemplo, tem um problema de autoestima, se sente mal por alguma coisa, não se sente suficiente, é uma coisa que a gente pode trabalhar junto com o cavalo. E, assim, cabe a gente do terapeuta também de sempre incentivar isso de alguma forma, motivar a criança, ter um objetivo por trás. Então, assim, dar um sentido para aquela terapia acima de tudo. A gente não vai chegar lá e vai simplesmente montar no cavalo, dar 20 voltas e descer e acabou, é isso. Não, é muito além disso, né? Então, assim, pessoas que não conhecem acabam tendo até um certo julgamento sobre a ecoterapia. As pessoas acham que é chegar lá, é fazer um carinho no cavalo, é fazer uma alimentação e uma montaria, e é isso. Não se baseia nisso. É muito mais que isso, é muito mais mágico que isso. É terapêutico acima de tudo.
Então, assim, parece atividade simples de andar a cavalo, de alimentar o cavalo, de fazer coisas que envolvam o meio do equino, né? Que é o do próprio cavalo. E, assim, é uma coisa mágica em todos os sentidos possíveis. Quanto tempo dura mais ou menos? Uma sessão? Uma sessão. Uma sessão dura 40 minutos, em torno mais ou menos. Tem lugares que, pelo menos no lugar que eu trabalho, são 40 minutos. Agora, em outros centros, tem outras propostas de atendimento em grupo, por exemplo, que aí já tem um tempo maior. A gente, lá onde eu trabalho, faz atendimento em grupo também. E aí, por conta de ser mais pessoas, na verdade, o tempo da sessão é um pouco maior. Então, é mais ou menos 1 hora e 20, por aí. Sim, tem um comentário ali que eu gostei. Ivo Correia perguntou: João Vitor, qual o caminho para inserir a criança na ecoterapia? Onde e quando devemos procurar? Na verdade, assim, a gente tem que procurar com normalmente uma indicação médica. Mas lá onde eu trabalho, às vezes acontece de um pai que tem um filho que pratica, que é atendido lá no centro, e ele comenta com outro pai e fala assim: meu filho faz ecoterapia e tal, a gente está tendo várias evoluções, e passa lá, então procura se informar. No lugar que eu trabalho, a gente atende com uma fila da prefeitura, então um atendimento gratuito. Entretanto, tem uma fila de espera, porque a nossa demanda hoje é muito grande de atendimento. Então, eu digo que mais ou menos 70% dos atendimentos são pela prefeitura, e o resto desses 30% mais ou menos são particulares ou de convênio médico, enfim. Sim, o que a ecoterapia proporciona para quem faz o tratamento? Cara, muitas coisas. Além desse sentimento de autoconfiança que eu estava falando, de autoestima, por exemplo, uma criança que ela é paraplégica, ela não anda. Por que o cavalo, né? A gente estava falando disso. Por que não é um cachorro? Por que não é um gato? O cavalo é um ser grande, acima de tudo, e ele tem uma vantagem. Quando a gente monta no cavalo, ele faz um movimento. Quando a gente está andando, a gente está se movimentando. O nome desse movimento é movimento tridimensional. O que seria o movimento tridimensional? Seria para frente e para trás, para cima e para baixo, para o lado e para o outro. Para uma criança que, por exemplo, não tem o movimento das pernas, o corpo vai se adaptando. Então, ele deixa de mandar estímulo para a perna. Quando eu coloco uma criança que não anda em cima de um cavalo, esse cavalo tem um poder, acima de tudo, de passar esse estímulo para essa criança. E é importante a gente ressaltar também que, assim, o andar do cavalo, o passo do cavalo, ele é o mais próximo do ser humano. Então, assim, por exemplo, a gente está andando. O estímulo que o nosso corpo recebe vem direto das nossas pernas e, óbvio, do resto do nosso corpo. O cavalo tem esse poder de passar um estímulo muito próximo das nossas pernas e, consequentemente, o nosso corpo vai recebendo esses estímulos, o cérebro vai recebendo e tudo isso vai associando e tendo uma série de benefícios. Então, por exemplo, uma criança que não anda, quando ela está montando a cavalo, ela está recebendo esses estímulos. Consequentemente, ela tem um fortalecimento da coluna, da cervical, aqui dessa parte que eu esqueci o nome agora. Mas, enfim, são várias coisas que o nosso corpo ele vai se adaptando quando ele vai recebendo esses estímulos. Sim. E é uma coisa interessante a se falar também, é que quando a gente monta, quando a gente faz essa prática da montaria, esse estímulo fica no nosso cérebro processando durante uma semana. Então, assim, dificilmente você vai ver algum centro que acontece 2, 3 vezes por semana. Uma sessão por semana de ecoterapia é mais que o suficiente, porque esse estímulo fica durante uma semana, 7 dias, direitinho no nosso cérebro ali processando. Então, por isso que acontece, é uma coisa que até você perguntou quanto tempo dura, além de ser 40 minutos, também são uma vez por semana. Exatamente. Sim. Mas tem algum público assim que você acha que tem que evitar ou qualquer pessoa, independente de quem seja, é melhor fazer? Em relação à indicação, você disse? Sim. Então, foi uma coisa que eu até estava pesquisando sobre, para não falar besteira. Tem alguns casos, sim, que é contraindicado. Sim. Para uma criança fazer eco hoje, é interessante ela ter uma indicação médica e, acima de tudo, assim, vários exames médicos. Porque, assim, não tem como eu montar uma criança que tem alguma questão, por exemplo, na coluna. Às vezes o estímulo do cavalo pode ser, em vez de ser benéfico, ele pode ser prejudicial. Então, por isso que é necessário uma série de exames. Lá no lugar onde eu trabalho, para a gente montar uma criança, é necessário ter um apto de um médico falando assim, esse praticante está apto para montaria. E aí sim a gente monta. E aí tu me pergunta assim, todos os praticantes montam lá? Não, não é todo mundo que monta. Normalmente crianças que são acima do peso, adolescentes que são acima do peso, até para a gente, como eu posso dizer... Administrar? Não, assim, ajudar não, mas assim, não é estabilizar a palavra, mas assim,
não prejudicar o cavalo, de colocar uma pessoa muito pesada em cima dele, a gente vai trabalhando isso também. Então, a questão de pessoas que são acima do peso, pessoas que têm alguma luxação no quadril, alguma questão na coluna. Óbvio, tem algumas a gente atende lá casos de paralisia cerebral, por exemplo. Eles têm algumas questões na coluna, na questão do pescoço, enfim. Mas não significa que tudo isso é contraindicado. São coisas específicas, na verdade, que são contraindicadas para a ecoterapia, porque a maior parte delas tem muitos benefícios, enfim. E tem essa questão da luxação de quadril, tem algumas questões de alguns diagnósticos específicos, tem o síndrome de Down. O síndrome de Down pode sim fazer ecoterapia, mas aí seria um físio, seria melhor para falar sobre, que aí eles entendem melhor dessa parte da questão do corpo e tudo mais. Mas o síndrome de Down, se eu não me engano, ele tem alguma questão na coluna, que se a gente montar ele num cavalo, pode ser até fatal fazer essa prática da montaria. Então é por isso que ele precisa passar por um médico antes de fazer exames e tudo mais, para não ter esse perigo. Mas assim, no geral, é super bem indicado. Todas as crianças que passam por lá, muitas vezes os pais elogiam muito, porque vê uma diferença tremenda assim, na questão de desenvolvimento, evolução. Comportamento da criança. Exatamente. Comportamento principalmente. Esses comentários, né? Joaquim, vem um pouco para baixo, porque ele já respondeu esse comentário que eu ia ler. Sim. Tá meio... Vai para baixo. Sim, isso aqui. Tá. Laís Correia. Como você prepara a criança para montar? Vencer o medo. Abre parênteses, levando em consideração que a criança tenha um grau de acho que seria comprimento maior, que dificulte seu entendimento. Seria comprometimento, eu acho, né? Sim. Então, a questão do medo é uma coisa muito comum para muitas pessoas, né? Se uma pessoa que, por exemplo, nunca montou, independente de ela ter um diagnóstico ou não, esse medo sempre vai ser presente, porque o cavalo é um animal alto, acima de tudo. Para você montar de uma forma independente, envolve uma questão de autoconhecimento, uma luta própria muito grande. Então, assim, é muito comum muitas crianças chegarem lá com medo e a gente vai trabalhando aos poucos, né? No tempo da criança, no tempo do praticante. Não adianta que eu queira que ele monte uma semana, não adianta que o pai e a mãe queiram que ele monte um mês. É uma coisa que a gente vai sentindo como terapeuta ali. Então, eu sempre vou assim, conversando, vou mostrando que não é uma coisa, tipo assim, que vá prejudicar de alguma forma, que vai ser muito bom acima de tudo. Eu sempre elogio, cara, você tá montando no seu cavalo, olha que bacana, olha que legal, olha como você é corajoso. Então a gente vai reforçando, a gente vai passando essa segurança para a criança ou para o praticante, para ele perdendo esse medo. E assim, na minha experiência pessoal, das crianças que tiveram muito medo no início, depois que elas montaram, elas não queriam fazer outra coisa mais. Porque é uma coisa realmente muito gostosa assim, de se sentir, é uma coisa muito gratificante, é um movimento, é um estímulo, é um momento assim de relaxamento, acima de tudo. O movimento que o cavalo proporciona para a gente assim, é um movimento muito relaxante. Então, acima de tudo, terapêutico. Principalmente para essas crianças que têm questões motoras, por exemplo. Então, até, por exemplo, casos de autista, por exemplo. Eu atendo muitos casos de autismo. E eu digo que, assim, na verdade, a maior parte dos casos dos atendimentos hoje é o autismo. É um diagnóstico que tem crescido bastante de um tempo para cá. E eles também, é uma coisa que regula eles, de certa forma. O autista tem a questão das estereotipias, a questão do comportamento que você tinha comentado. Quando a gente coloca eles em cima de um cavalo, é impressionante. Quando eu falo que o cavalo é mágico, a gente coloca ele ali, às vezes ele tá super agitado, às vezes ele tá até um pouco desorganizado. Quando a gente coloca ele em cima do cavalo, cara, ele estabiliza na hora, ele entra naquele mundinho dele, a gente óbvio que vai interagindo e tudo mais. Mas assim, é lindo de se ver a relação que ele cria com o cavalo e assim, o quão prazeroso tá sendo aquele momento para ele. Então, assim, ela até perguntou da questão do medo, né? Então, assim, é isso. É o tempo da criança acima de tudo. Às vezes passa 6 meses e a criança não montou ainda. E tá tudo bem. Porque muitas pessoas criam essa expectativa da montaria sobre a ecoterapia, né? Tipo assim, ele não tá montando, será que ele tá aproveitando? Não, ele tá aproveitando. Porque a ecoterapia também não se baseia só em montaria, acima de tudo. Então, assim, aquilo, né? Eu fico muito feliz, assim, em falar sobre, porque é uma coisa que faz parte da minha vida, acima de tudo. Então, eu já vivenciei muita coisa que me deixa muito, assim, de coração quentinho, acima de tudo. Porque, assim, ver a relação das crianças, o sorriso, acima de tudo. Eu acho que nada vale mais que um sorriso. E aí, quando eles sobem no cavalo, quando eles veem o cavalo deles vindo em direção a eles,
e abre aquele sorriso de ponta a ponta, cara, a gente que é terapeuta, a gente olha assim, a gente fala, nossa, que legal. Que delícia de trabalho, acima de tudo, estar aqui, estar presenciando isso. Porque, assim, eu falo que assim, o cavalo faz tudo sozinho, praticamente. A gente só tá ali para fazer uma ponte entre a criança e o cavalo. Então, para vencer os medos, acima de tudo. Enfim, acho que é isso. Sim. Tem um comentário que eu gostei. Área do Otávio. Existem muitas espécies de equinos que poderiam facilitar o contato com pessoas especiais? Ou algumas espécies que são mais nervosas? Então, muitas pessoas perguntam isso, né? Se tem uma raça específica de cavalo para ecoterapia. Não, não tem. É necessário, acima de tudo, que seja um cavalo calmo, um cavalo manso. Porque, assim, a gente está lidando com atendimento de crianças, adolescentes, adultos, Mais enfim. sensível, né? Exato. Principalmente quando a gente fala de crianças. E, acima de tudo, a gente está falando com crianças de diagnóstico, crianças atípicas com algum tipo de transtorno, enfim. Então, acima de tudo, tem que ser um cavalo manso. Não existe uma raça específica, mas a gente tem umas raças assim que se predominam mais. O lusitano, o puro sangue árabe, por mais que eles tenham um sangue quente, que a gente fala, né, na área do equino, muitos deles têm, assim, depende muito do comportamento do cavalo. É que nem cachorro, por exemplo. A gente pode ter um Rottweiler muito bravo, mas a gente pode ter um Rottweiler muito manso, acima de tudo. Depende do treinamento que ele recebe. Então, com o cavalo é muito parecido. Então, assim, não existe. Ele até perguntou se tem alguns mais nervosos. Óbvio, tem raças, sim, que são mais quentes, que eles têm mais energia. Mas tudo que eu vivenciei até hoje, eu percebo, assim, a questão da idade do cavalo. Tudo isso favorece muito. Quanto mais velhinho vai ficando o cavalo, mais tranquilo ele vai ficando, mais manso ele vai ficando. Normalmente, cavalos mais novos, eles têm a tendência de ter mais energia. É que nem a gente, assim, a gente é mais novinho, a gente tem energia para gastar. A gente pega nosso vô, nossa avó, eles já estão num processo mais devagar. É a mesma coisa em relação aos cavalos. Mas eu não estou dizendo que assim, um cavalo novo não possa ser um cavalo de ecoterapia. Se tiver um treinamento direitinho, um treinamento certo, rotineiro, nada que ele possa trabalhar junto também. Mas é aquilo, tem que ser um cavalo manso, acima de tudo. Não pode ser um cavalo de má índole que queira morder. Um cavalo sempre dá um sinal pra gente, se ele está se sentindo ameaçado, se ele está incomodado de alguma forma. Eu digo que o cavalo nunca faz nada sem avisar a gente. Ele sempre tem um motivo. E, assim, a maioria das vezes ele avisou esse motivo. Então, assim, as orelhas do cavalo são coisas que é um sinal, é tipo um alerta, né? A gente consegue identificar como é que o cavalo está se sentindo pela orelha. Quando eles estão se sentindo ameaçados, eles murcham a orelha lá atrás. Não sei se vocês já repararam isso. Não. Mas, assim, é importante a gente também saber lidar, entender e saber qual cavalo a gente está lidando. É que nem na rua, tu vai fazer um carinho num cachorro, tu não sabe se ele é bravo, se ele morde, se ele não. Então é sempre interessante perguntar para alguém que já conhece e tudo mais, enfim. A gente que trabalha na área, que está ali lidando com eles todos os dias, a gente sabe quais são os cavalos melhores para tais tipos de terapia e quais são os cavalos melhores para tais tipos de terapia. Por exemplo, se é uma criança muito quietinha, eu coloco ela com um cavalo mais agitado. Se é uma criança muito agitada, eu coloco ela com um cavalo mais quietinho. Mas isso também não é necessariamente uma regra. É muito do objetivo do terapeuta que ele tem para aquela sessão, para aquele propósito, para aquele ano terapia acima de tudo. Você já pegou um cavalo muito agitado, assim? Já, a gente tem alguns lá que eles estão em fase de treinamento e eles já melhoraram muito, acima de tudo. Que assim, o cavalo ele tem que se adaptar ao ambiente também, àquela rotina de trabalho. A gente fala que os cavalos trabalham junto com a gente não usa o cavalo, a gente trabalha junto com eles. Então, já aconteceu. Às vezes acontece de cavalo se assustar, por exemplo, e aí o terapeuta tem que estar esperto ali na hora para fazer uma retirada de emergência, que a gente fala, que é tirar essa criança em segurança de cima do cavalo para que ninguém se machuque. Mas assim, a gente é treinado para isso, tem todo um treinamento por trás. A gente tem que entender sobre cavalo acima de tudo, porque é aquilo que eu falei. Ele dá os sinais para a gente quando alguma coisa de errado está acontecendo. A gente trabalha ali do lado de uma base da polícia. E às vezes aquela base tem certos treinamentos. Então tem bomba de gás lacrimogênico, enfim. Normalmente eles sempre avisam a gente. E a gente sempre desce as crianças para fazer uma coisa mais segura. Porque, acima de tudo, pelo menos no lugar que eu trabalho, eu acho que em todos os centros de ecoterapia aqui no Brasil, a segurança vem em primeiro lugar. Então, assim, tem os cavalos mais agitadinhos, sim, mas nada que eles não sejam treinados, nada que eles não possam fazer algum tipo de terapia. É óbvio, aquilo que eu estava falando. Se eu vou fazer alguma terapia que precisa de um contato maior, a questão do toque físico, eu não vou dar um cavalo que tenha o costume de morder, por exemplo. Tem o costume de dar coice, enfim. Isso é muito difícil, na verdade.
Então, a gente sabe que em cada cavalo ali, a gente tem 10 cavalos lá hoje, onde eu trabalho. E cada cavalo tem um jeitinho específico, é muito engraçado. Parece que são pessoas diferentes, assim. E eles têm os costumes deles diferentes, eles têm a pelagem diferente, a fisionomia diferente. Tem uns que são mais altos, tem uns que são mais baixos, tem uns que são mais gordinhos, tem uns que são mais magrinhos, tem uns que são mais agitados, tem uns que são mais mansos, enfim. É muito assim, parece que a gente está lidando com pessoas, porque eles... Vocês veem qual é mais adequado, assim, para cada Exato, exatamente. Por exemplo, eu tenho uma criança lá que ela tem uma questão com tolerância. E a gente está criando essa tolerância, ganhando a tolerância. A tolerância seria assim, o tempo de terapia, de saber esperar acima de tudo. E quando a gente monta ela em cima do cavalo dela, ela gosta muito. Só que ela fica muito agitada porque ela fica muito feliz. Por conta disso, não é todo cavalo que aceita uma agitação em cima dele. Então tem que pegar um cavalo mais tranquilo, que aceita eu passar a mão na garupa dele, passar a mão no pescoço, enfim. Tem toda uma escolha. A gente tem o nosso equitador também. Mandar um salve para ele, pro Denão aí, que ele... Salve, Denão. É Denão o nome dele? É Denis, a gente chama ele de Denão. E ele também participa desse processo, também. Eu sempre pergunto para ele assim, se eu tenho uma dúvida, tipo assim, ó, eu tenho uma criança que é assim, assim, assado, qual cavalo você acha melhor eu colocar ela? E aí ele vai, a gente conversa, troca uma ideia, fala assim, qual que vai ser o teu propósito na terapia? Enfim, basicamente é isso, assim. Vai muito do objetivo da terapia, daquilo que eu quero fazer com a criança e que eu quero trabalhar com ela aquele dia. E é importante a gente falar também que, assim, as crianças ficam durante um ano, as que são da prefeitura, pelo menos, né? Quem são particulares acaba ficando um pouquinho mais. E a tendência é a gente trabalhar com o mesmo cavalo durante esse ano inteiro, justamente pela questão do vínculo. Vamos supor, vocês lá vão frequentar esse centro, e aí toda semana vocês montam no mesmo cavalo. Vocês vão criando uma certa confiança com esse cavalo. Vocês criam um vínculo com esse cavalo. É diferente, vou falar assim, pô, Murilo, hoje a gente vai montar no Aladim, na semana que vem a gente vai montar no Dino. São cavalos totalmente diferentes. Quem sabe tu se sinta mais confortável no Aladim que tu monta sempre, e tu não se sinta tão confortável assim com o Dino, por exemplo, que tu não monta frequentemente. Eu não tenho nada do que reclamar dos cavalos de lado, são todos muito bem treinados, assim. Nunca tive problema, graças a Deus. Mas a gente tem essa questão do vínculo também, da gente trabalhar sempre com o mesmo cavalo, sempre com a mesma equipe, porque, por exemplo, o autista, ele tem essa questão, essa dificuldade da vinculação, da dificuldade social, de ter essa questão da socialização mesmo. Então, quando a gente trabalha sempre com as mesmas pessoas, a gente facilita isso também. Enfim, já quer pular para a próxima aí? Você sabe o nome de todos os cavalos? Sei. Sim. São muitos, assim? São 10. Caraca. Tem o Aladim, tem o Zeus, que é o nosso meninão lá, foi o mais novo que a gente tem. O Aladim é o mais alto, mas compensação é o cavalo que eu mais confio lá, ele é um ótimo cavalo. Todos são ótimos cavalos, né? Mas a gente vai criando um vínculo maior com alguns deles. Tem o Horus, tem, que mais? Tem o Paraíso, que é nosso velhinho, ele já tá com 24 anos, eu acho. Posso estar falando besteira. E qual é a idade que o cavalo, tipo, até onde ele consegue ir saudável? Um cavalo saudável, assim, se ele é bem tratado, em torno de uns 30, 35 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Tem uma idade indicada para ecoterapia? Então, é aquilo que eu estava falando. A gente tenta pegar os cavalos mais ou menos em torno de 6 a 8 anos. Que a gente se pega um pouquinho abaixo disso, é aquilo que eu estava comentando contigo. Eles são mais agitados, eles têm mais energia. Então, envolve um treinamento maior. Então, a gente pega cavalos, acima de tudo, mansos, mas mais ou menos dos 6 aos 8 aninhos. E aí a gente vai treinando ele aos pouquinhos e inserindo nas terapias com a questão da segurança e tudo mais. Mas a gente tem cavalos lá, por exemplo, o Zeus, é um meninão. Eu acho que ele tá com 8 anos hoje, eu posso estar falando besteira. E tem o Paraíso, que já tá com 24, praticamente 26 anos. E a gente aposenta os cavalos também, eles não trabalham a vida inteira. E aí eles vão mostrando alguns sinais pra gente também dessa questão da aposentadoria. O cavalo começa a sentir dor, ele começa a ter alguns comportamentos diferentes, alguns têm a questão da andadura. Porque assim, tem que ter essa passada perfeita para passar o estímulo para quem está montado de uma forma correta. Então, assim, tem que ser um cavalo que anda direitinho, que tem essa questão da passada, que não está com nenhuma dor, com alguma questão que possa prejudicar quem está montando. E, além disso, são 10, eu falei 3, né? Mas cada um ali tem uma característica diferente. Tem o mais velhinho, tem o mais novinho, tem o mais baixinho, tem o mais alto, tem um que come mais, tem um que come menos, tem um que come de tudo, tem um que não come poucas coisas. Enfim, eu falo que cada um ali tem um jeitinho específico de
de se mostrar ali naquele ambiente, sabe? Eu acho isso muito interessante, porque a gente consegue trabalhar as diferenças com as crianças, né? Acima de tudo. A questão da pelagem, das cores, para os pequenininhos. Tem uma praticante minha que ela fala, minha não, né? Eu atendi ela no ano passado, e ela falava, o cavalo branco white. Era mó barato, só que ela é pequenininha, assim, então era fofinho o jeito que ela falava. E ela adorava o cavalo, ela monta nesse cavalo até hoje, que é o Arcanjo, inclusive. É um laço. Não, total. Essa questão do laço, do vínculo, isso é muito importante para a criança, para o desenvolvimento dela também. Enfim, muita coisa. Tinha uma coisa que eu tava martelando desde o início do programa, que não é muito assunto técnico assim da terapia, mas é uma coisa mais recente, todo esse lance do terapia com o cavalo, ou já existe há muito tempo? Acontece, se eu não me engano, na verdade, essa questão da terapia com o cavalo vem desde a Segunda Guerra, na verdade. A questão da Segunda Guerra começou com soldados que eram lesionados em guerra, por exemplo, em campo de batalha. E aí vamos supor, eu tomei aconteceu que eu lesionei a minha perna por algum motivo. E aí chegavam, por exemplo, esses soldados lesionados, enfim, aí colocavam eles em cima do cavalo, justamente por conta dessa questão do estímulo que o cavalo passa. Então, por exemplo, eu tô com a minha perna lesionada. Até eu me reabilitar de novo, até eu me curar, entre aspas, assim, dessa questão dessa lesão que eu tive, o cavalo vai ajudar nessa cura, entre aspas, assim, nessa melhora, acima de tudo. Então, começou na Segunda Guerra e, assim, o cavalo sempre foi presente na história do homem. No começo, ele foi usado como comida para a gente se alimentar, né, para a gente sobreviver, acima de tudo. A gente se alimentava da carne de cavalo, acima de tudo. Depois, ele foi usado como meio de transporte, né, antes de ter carro e tudo mais. E aí depois teve essa questão do propósito terapêutico. E aí desde então as pessoas, os humanos, né, eles foram estudando e foram vendo que assim pessoas que montavam a cavalo tinham melhoras significativas muito grandes. Então assim foi feita uma série de estudos sobre e assim aos poucos isso foi se aprofundando cada vez mais. Se eu não me engano no Brasil isso tem mais ou menos desde 2000. A associação que eu trabalho hoje, se não me engano, ela começou em 2005, eu acho. E desde então ela foi crescendo cada vez mais e tudo mais. A gente começou em São Vicente. Hoje a gente está em Santos, né? E cada ano que passa a gente cresce de uma forma melhor, assim. Então é uma coisa que é muito bonito. Eu tô lá há 4 anos. Então eu já vi muita coisa mudar, eu já vi muitos cavalos passarem por lá. E graças a Deus tem alguns cavalos que a gente cria um carinho muito grande, então eles estão lá até hoje também. Enfim, é aquilo que eu falei, eu tenho a memória de peixinho, às vezes eu esqueço que vocês perguntaram. Eu lembro que você havia falado que você joga jogos. Sim. Você já jogou Red Dead Redemption? Cara, eu fechei esse jogo nessa semana, né? Esse jogo é incrível. É maravilhoso. E assim, ali você tem um contato com as raças de cavalo, você vê que tem as diferenças entre uma raça e outra. Você vê que um é mais rápido, o outro ele tem mais força, o outro tem mais vida, enfim. Isso tá ligado também à vida real, né? A gente tem um cavalo lá que ele tem mistura com o bretão. Bretão é uma raça que vem da neve. Então ele tem os pelos um pouco mais longos e tudo mais. Ele é um cavalo com um porte maior, então ele é mais parrudão, assim. Normalmente a gente usa em terapias que os praticantes são mais pesados. Porque se ele é mais parrudão, ele aguenta mais peso, de certa forma. E aí esses cavalos bretões, ele tem essa questão por exemplo, charreteamento. Ele puxava charrete nas antigas. Então, enfim. Além disso... Cara, Red Dead é o meu jogo favorito até hoje. Todos os jogos que eu joguei, é um jogo que eu mais... A história é maravilhosa, né? A história, os personagens gráficos são... Sim. A história é muito envolvente, tem a questão do vínculo com o cavalo também no jogo, né? Desde quando eu acabei esse jogo, cara, tentei ficar ao máximo com o meu primeiro cavalo. Uhum. Até trocar, né? Porque tem uma parte e lá também tem a questão do vínculo, né? Quanto mais você anda com aquele cavalo, mais coisas você consegue fazer com ele. Na Eco não é diferente. A gente consegue, quanto maior o vínculo, mais fácil fica da criança se propor a fazer coisas novas. É aquilo, né? Se a criança tem medo, como eu posso dizer assim, por exemplo, a partir do momento que ela cria o vínculo, que ela cria segurança no terapeuta, no cavalo que ela monta, na equipe, no ambiente, ela se sente mais à vontade para se expor a situações que ela nunca viveu, por exemplo. E quando a gente trata de crianças com diagnóstico, isso facilita, assim, de certa forma, para ter esse desenvolvimento. Sim. E como a psicologia auxilia na terapia? Então, aí muitas pessoas acham que a gente traz a psicologia clínica para dentro da Eco, né? Assim, não necessariamente.
Então, a gente consegue trabalhar várias questões psicológicas por meio do cavalo. Então, essa questão da autoestima, essa questão da autoconfiança, essa questão, por exemplo, dos autistas, a questão da tolerância, a questão do esperar, né? A tolerância, quando eu falo, é saber esperar. Então, assim, a gente consegue desenvolver várias atividades com um propósito terapêutico, acima de tudo, por meio da psicologia também, para ajudar de alguma forma. Então, assim, são vários benefícios que a psicologia consegue trabalhar junto, e esse é um deles, né? Esses são um deles. Aqui, Laís Correia perguntou: as crianças ajudam nos cuidados do cavalo? Por exemplo, escovar, alimentar, etc. Ah, sim, com certeza. Todas essas atividades, na verdade, são atividades terapêuticas. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que ela tem dificuldade com a coordenação motora, seja uma coordenação motora fina, enfim, a coordenação motora em específico, eu consigo fazer uma atividade de escovação, que ela consegue fazer essa questão do movimento, usar os braços da melhor forma possível, a questão da amplitude. Por exemplo, a gente tem praticantes que têm dificuldade com coordenação motora fina, de fazer a questão da pinça, né? De conseguir pegar alguma coisa fazendo um movimento de pinça. Então, eu consigo trabalhar várias coisas. A questão dos materiais, a gente encilha o cavalo. O que seria encilhar? Seria preparar o cavalo para a montaria. E aí a gente vai trabalhando isso, assim, ela aperta a barrigueira, ela aperta alguma coisa, a barrigueira é uma coisa que prende a sela no cavalo, né? Então a gente vai fazendo isso, assim, todas as atividades que a gente faz na ecoterapia são terapêuticas, acima de tudo. Então, assim, cabe ao terapeuta ter esse objetivo por trás. Então eu falo assim, às vezes a gente consegue fazer a mesma atividade de formas diferentes, com propósitos e objetivos diferentes. Então, sim, essa questão da escovação, ela falou mais alguma coisa, a alimentação, a própria prática da montaria, a gente consegue fazer a limpeza das baias, que é onde os cavalos ficam, a gente consegue dar banho no cavalo. Então, são várias coisas. O autista, por exemplo, tem muita dificuldade com textura, de tocar em texturas que ele não está acostumado. Então, lá na eco, a gente tem areia, a gente tem feno, a gente tem serragem, a gente tem pelo de cavalo. Então, assim, para uma criança que tem dificuldade de toque, dessa questão sensorial, é uma coisa que a gente consegue estimular muito por meio daquele ambiente. Enfim. É muita coisa para dizer. Muita coisa que beneficia. Total, é muita coisa. É difícil até falar um pouquinho sobre, porque é tanta coisa que a gente acaba se perdendo. Enfim. Aí, eu também queria perguntar, tipo, Acabei qual é a relação que a família da criança ou do paciente tem com vocês que trabalham assim? Porque como eles ajudam assim, ou que tipo de informação que eles recebem? Com certeza, a família é uma base acima de tudo, né, para todos nós, assim. Então, assim, se às vezes tem alguma questão na família, às vezes essa questão pode estar refletindo na criança. Sim. Então, hoje lá no lugar que eu trabalho, a gente tem os psicólogos que trabalham na pista com o atendimento das crianças, junto com o cavalo, mas a gente também tem a psicóloga da família, que fica lá dentro com os pais, conversando sempre, enfim. E é aquilo que eu falei, às vezes uma questão da família pode refletir na criança. Então, se a criança tem alguma questão, já, por exemplo, uma criança que já passou por um abuso, às vezes ela pode trazer algum comentário pra gente, e aí a gente percebe, a gente passa para a psicóloga da família, e essa psicóloga da família vai conversar com ela. Mudando de assunto totalmente, mas também falando da família, a gente tem a semana da família. Que é importante a família estar junto também. Às vezes a família é a primeira base da confiança, assim. Por exemplo, tem crianças que chegam no primeiro dia, elas não querem entrar, porque é um ambiente novo, são pessoas novas, tem um bicho enorme daquele tamanho. Pensa você ser pequenininho, você olhar um cavalo de baixo, parece que ele é muito maior. Então, assim, às vezes você entrar com seu pai, às vezes você entrar com a sua mãe, te passa uma segurança maior para você enfrentar aquele medo, aquele ambiente que é tudo novo para você. Se também estivesse sozinha, ficaria um pouco relutante, né? Exatamente. Então, assim, é muito interessante a gente fazer o trabalho junto com a família também. Eu falo que é um trabalho em conjunto. Por isso também que tem a psicóloga da família dentro da nossa instituição também. E, assim, é aquilo que você perguntou. Em todos os sentidos possíveis. Então, se eu estou percebendo alguma questão, alguma dificuldade com a criança, eu posso falar, mãe, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Também é uma troca que a gente tem que ter com a família acima de tudo. Não tem uma pessoa que conheça melhor o próprio filho do que o pai, do que a mãe, do que o tio, do que a avó, pelo responsável que cuida dessa criança. Então, basicamente é isso, assim, é um trabalho em conjunto. Então, eu sempre falo para os pais das crianças que eu atendo, olha, se eu puder ajudar de alguma forma, alguma questão que você esteja tendo em casa, alguma questão que esteja tendo na escola ou em outras terapias, que caiba a gente já trabalhar aqui, eu fico sempre à disposição. Enfim, esse trabalho com a família é totalmente, tem que ser em conjunto. Como você falava, você elogia a criança, né, para encorajar ela,
Você tem as que tem medo do cavalo por conta Exato. do tamanho dele. Exato, a gente tem que passar, além da família passar essa segurança, é importante o terapeuta também estar ali passando essa segurança. Porque quem está a todo momento ali com uma criança, a não ser o cavalo, é esse terapeuta. Então, é muito importante essa questão da gente reforçar. Cara, muito bem, você está montando super bem. Olha só o que você acabou de fazer, cara. Você acabou de conseguir dar uma cenoura inteira para o seu cavalo. Tem crianças que têm medo também. Ver um cavalo com aquela boca enorme vindo pegar a cenoura da tua mão, você acha que vai pegar a sua mão, mas não necessariamente. Então a gente normalmente coloca a mão por cima para passar essa segurança, para eles perderem esse medo aos pouquinhos. E aquela questão do tempo também. Não é no meu tempo, não é no tempo dos pais, não é no tempo do cavalo, não é no tempo do condutor, enfim, é no tempo da criança. Então, assim, muitos pais também criam uma expectativa em relação à montaria. Então, muitos pais falam, nossa, mas meu filho não tá montando e tal, que não sei o que. Eu falo assim, olha, eu não montei com ele até agora por uma questão de medo. Não adianta eu forçar o seu filho a ter algum certo tipo de vivência. É mais fácil que parta dele. Eu quero que, acima de tudo, esse lugar, essa terapia, seja algo motivador, algo prazeroso. Não adianta eu tentar forçar uma situação, colocar uma criança à força em cima do cavalo, ela começar a se debater, ela começar a chorar, e a gente cria um trauma. E aí, depois que a gente cria um trauma, pra gente desconstruir isso de novo, é muito mais difícil, entendeu? Então, assim, é no tempo da criança, ela vai mostrando pra gente também quanto que ela tá mais confiante, quanto que essa questão do medo vai se perdendo. E é aquilo que eu falei no início. Depois que monta a primeira vez, cara, é sorriso atrás de sorriso, é só felicidade, é só gargalhada, é só, literalmente assim, é só prazer acima de tudo. E os jovens que pretendem fazer psicologia e idealizam a ecoterapia, que conselho você tem a dar? Na verdade, eu acho que assim, a ecoterapia é uma área que não é tão famosa na faculdade, pelo menos eu, nos meus 5 anos de psicologia, nunca escutei falar sobre, pelos professores. Então, foi uma oportunidade que surgiu por aquele amigo meu que eu tinha comentado no início. E, assim, é uma área que está crescendo, graças a Deus, porque a divulgação, até o podcast aqui, a gente está falando sobre isso hoje, é uma forma de divulgação também. Mas é uma área que está crescendo também porque a questão dos diagnósticos nas crianças estão crescendo bastante. E, assim, o cavalo realmente, a diferença que faz do primeiro ano de terapia com a ecoterapia é tremenda, assim, é nítido, assim, no comportamento das crianças, o quanto que elas evoluem, enfim. Então, assim, o que eu recomendo para o estudante de psicologia, né? Se você fizer estágio na ECO um dia, suga o máximo que você puder dos profissionais que trabalham lá. Pergunta tudo. Os professores normalmente falam isso, né? Não existe pergunta boba. Eu até falo para vocês também, na área que vocês forem seguir a carreira de vocês, enfim. Não existe pergunta boba, então pergunta tudo. Eu falo porque eu fiz isso quando eu era estagiário. E eu tenho uma pessoa lá que é uma referência para mim em todos os aspectos possíveis, principalmente como profissional, que é a Manu, que é uma parceirona minha, a gente está sempre junto aí nas terapias, e eu falo que ela foi uma professora para mim, nesses 4 anos que eu tô lá. Até hoje ela me ensina as coisas, todo dia um aprendizado diferente com ela. E é assim, a Manu foi uma ponte para mim. Eu perguntei tudo para ela na época. Por que você está fazendo isso na terapia? Qual que é o objetivo disso? Qual que é o objetivo daquilo? E ela me ensinando, ela ia me explicando. Ela ia mostrar a questão da gestão de comportamento, dessa questão dos autistas, que tem essa questão comportamental. Então, assim, o conselho que eu dou para os estagiários: suga o máximo possível do terapeuta que você está acompanhando ali a terapia. Pergunta tudo. E se você gosta de crianças, se tu gosta de animal, cara, ali, pelo menos para mim, é o ambiente mais perfeito possível, assim, de se trabalhar. Assim, aqui, eu tava querendo ler esse comentário há muito tempo, que me interessei bastante. No caso de adolescentes e adultos, a ecoterapia só trabalha em cima do medo ou em cima de outros tipos de sentimentos? Por exemplo, traumas, falta de perdão, etc. Com certeza. O luto também. São várias coisas que a gente consegue trabalhar, assim, essa questão do medo, a questão do trauma, a questão da tolerância, a questão da comunicação e a interação social. Olha lá quem chegou ali. Olha lá. Enfim, é muitas coisas que a gente já consegui reconhecer. Muitas coisas a gente consegue trabalhar. A comunicação social, tem muitas crianças que têm algum atraso da fala, não conseguem verbalizar alguma coisa. A gente pode usar o cavalo como um objetivo para isso. Então vamos dar oi para o teu cavalo, vamos dar tchau para o teu cavalo. Parece uma coisa simples, mas que às vezes para uma criança que não fala é muito difícil. A questão da vergonha, a questão da vinculação, a questão motora, a questão da postura, do equilíbrio. Enfim, são bilhões de coisas que a gente consegue trabalhar em relação a isso. E esse carinha aí que chegou agora, eu tenho uma sorte de andar lado a lado com ele lá na Eco. Ele tem o cavalo dele também, que é o Paraíso.
É. É o velhinho? É, o nosso velhinho, é o mais velho que tem lá e ele é apaixonado pelo cavalo dele. Ele também foi um que apresentou muitos ganhos com a gente desde o início. Então, assim, são várias coisas que a gente consegue trabalhar além dessa questão do luto, essa questão da tolerância, essa questão dos traumas. Cada praticante é um praticante. A gente é ser humano, a gente é único acima de tudo. Então, eu acho que assim, não existe uma fórmula. Não é que nem a gente, por exemplo, eu sou um engenheiro e vou construir uma parede. Existe uma fórmula para construir uma parede. Agora, quando a gente está lidando com um ser humano, cada ser humano é único. Então, eles têm as diferenças, eles têm os seus medos, eles têm as suas dificuldades, mas eles têm as suas qualidades, as seus, enfim, os seus, como eu posso me fugir a palavra agora, os seus dons acima de tudo. Então, a gente usa isso a nosso favor. Então, assim, se eu reconheço que tal fulano de tal, assim, tal praticante é bom em certa coisa, a gente vai estimular isso ainda também. A gente também não vai trabalhar só com as dificuldades, a gente vai trabalhar também com essas questões dos dons, das qualidades, das facilidades que eles têm para fazer as coisas. Porque, acima de tudo, é aquilo que eu falei, tem que ser prazeroso estar lá. Porque, assim, essa questão do desenvolvimento, né? E a criança hoje aprende brincando, então a gente brinca muito também. Óbvio, com um propósito terapêutico. Eu não vou brincar de carrinho ali também, porque não faz muito sentido estar brincando de carrinho com um cavalo do lado. Mas a gente pode pegar um cavalinho, a gente pode fazer uma cena e tudo mais, para a gente também passar isso pro mundo real. A gente pode falar, olha só o seu cavalo fazendo o que você estava fazendo com o seu cavalinho de brinquedo, enfim. Isso foi um exemplo, mas nunca aconteceu, mas é uma coisa que surgiu na minha cabeça agora, enfim. Sim, vamos sair desse assunto meio, digamos assim, pesado e vamos conversar um pouco sobre jogos. Aham. Perfeito. É um assunto mais sério, né? Sim, sim. Sobre jogos. Você já acabou de falar das crianças que brincam com os cavalos de brinquedo. Você fala, o que você fez aí com seu cavalo? Tá? Aquilo que eu estava falando no começo, né? A gente não tem costume de entrar com um brinquedo para a pista. Mas é feita uma série de brincadeiras com o cavalo envolvido. Então, por exemplo, a gente tem o costume de montar a pista. Então, a gente monta os obstáculos com essa criança, e aí já são brinquedos maiores, brinquedos de madeira mais pesados. A gente monta esses obstáculos para depois a criança fazer com esse cavalo, enfim. E aí, normalmente, eu gosto muito de fazer que elas desenhem a pista com os obstáculos. E aí, elas, depois que elas desenham, elas, tá bom, agora eu preciso transformar isso na vida real. Como é que eu vou transformar a pista que eu desenhei em alguma coisa real? E aí ele começa a fazer essa questão da associação, a diferenciação entre um material e outro. Um material é mais alto, outro material é mais baixo, um é mais pesado, outro é mais leve, enfim. Um fica mais distante do outro. Então a gente consegue trabalhar várias coisas. Essa questão sempre me foge as palavras, mas essa noção de tamanho, essa noção de espaço. Exato, tudo isso envolve. Às vezes, para uma criança é muito difícil. Eu falo, olha, a gente tem que colocar 3 passos, uma trave da outra. Ela não tem noção do que são 3 passos. Então, a gente, como terapeuta, a gente mostra, 3 passos. Então, a gente sempre faz junto. A gente fala que tem um método de sombra, que é, pegar a criança literalmente e fazer aquilo que a gente quer. Assim, no sentido, assim, fazer o que a gente quer no sentido, por exemplo, ela tem dificuldade de pegar um buquê de feno e oferecer para o cavalo dela. Então, eu pego a mãozinha dela e falo, a gente vai pegar esse buquê de feno e vai oferecer para o seu cavalo. E ela entende, porque assim, eu fazendo junto com ela, o cérebro já associa e ela consegue imitar. Outra coisa, a imitação é o principal, acho que é o principal início do aprendizado. A gente aprende imitando. A gente vê o outro fazendo para fazer também. Então, assim, a criança aprende muito imitando, aprende brincando. Então, assim, é interessante a gente usar as brincadeiras, essa questão de imitação. A gente consegue fazer várias brincadeiras, assim, cabe da criatividade do terapeuta, assim, usar essa brincadeira a nosso favor. Para estimular as crianças. Exato, eu nunca vou brincar sem um propósito terapêutico, sem um objetivo por trás. Então, tem todo um porquê de a gente estar fazendo aquela atividade, daquela brincadeira, daquela, enfim. Sim. Você jogou, que eu sei, Red Dead Redemption, Uhum. o cavalo, mas você já jogou algum outro jogo que tenha cavalo? Sim. Cara, não. E acho que é por conta disso que eu tenho um carinho tão grande pelo Red Dead. Porque eu já estava trabalhando na área. Meu Deus, caguei aqui. Eu já estava trabalhando na área há um tempo. E eu já tinha um carinho muito grande. E aí, quando a gente começou a jogar. Quando eu comecei a jogar, eu falei, que jogo maravilhoso. Porque já tem cavalo envolvido, já tem uma história. Uma história super assim. Você se prende ali a história acima de tudo. E aí, eu, pelo menos, jogava principalmente sobre essa questão dos cavalos. Então, assim,
é maravilhoso em todos os sentidos. Tem o Minecraft, que é um jogo mais amplo, assim. Sim, já joguei Estimula também a criatividade das crianças. E tem os cavalos, Sim, que são uma pequena parte do jogo. Cara, sim, eu também criei um vínculo não tão forte quanto no Red Dead, sim. mas assim, quando eu dou um cavalo no jogo, Uhum. eu não consigo sair pra explorar sem o meu cavalo. Sim. É incrível. Imagina assim, você cria um carinho para um cavalo num jogo. Imagina um cavalo na vida real, que é muito mais complexo, apresenta muito mais comportamentos. Então a gente que joga assim, por exemplo, a gente já cria um vínculo com uma coisa ali que está numa tela. Imagina uma coisa real. Que é virtual. Exato. Então assim, é muito legal assim. Eu gosto muito assim de coisas e universos que envolvam cavalo também. Porque como eu disse no início, são seres mágicos em todos os aspectos possíveis. Além de serem super bonitos, imponentes, enfim. Aqui, ó, queria só um segundo. Claro. Agradecer a Cris, a TK Artes Gráficas e Comunicações Visuais, pela doação das canecas. Ela faz essas canecas e também as canetas. Né? Essa caneta aqui, ó. Show. E uma pequena reclamação para você, Otávio, que o nome dele, um erro de digitação acontece, claro, mas o nome dele não tem acento. Eu achei isso engraçado pra caramba. Eu não tô com acento. Mas é apenas erro de digitação acontece. Ó, pra caso alguém queira saber o telefone, Joaquim, você pode digitar ali digita no comentário, nos comentários. É 13 991 24 64444. Não, são 3 4. Pronto. Esse Vai ligar pra outra pessoa. É o número de telefone deles, para caso alguém se interesse, né? Caso alguém queria fazer alguma caneca, alguma coisa, né? Eu não sei muito bem o catálogo deles, mas pelo que eu sei, eles fazem as nossas canecas. Eu acho bem bonitas as canecas que eles fazem. Ficou show A mesmo. caneta também. Então, caso alguém se interesse, liga lá para eles, vê o que eles fazem certinho e se quiserem comprar, compra. Murilo. Meu Deus, 3. Okay. Caramba, derrubei a água. Aqui, uma dúvida. Você Claro. levou o coice de algum cavalo? Graças a Eu Deus, tava não. com isso na cabeça também. Graças a Deus, não. Já Graças viu a alguém Deus, tomando? também não. Às vezes acontece dos tratadores lá atrás de tomarem, assim, mas graças a Deus nunca foi algo que machucou. Foi alguma coisa fatal. Alguma Só coisa um... às vezes acontece ali, você tá lidando com o cavalo, ele Só um precisa... aviso. Você Dá um precisa chutezinho. por exemplo, ele tá com um machucado na pata e você precisa colocar uma medicação ali, dói. E aí ele não vai querer que você coloque, então ele mostra o espaço dele também. Tem uns vídeos que aparece que só morre. Aquela, não vou falar velha, né? Aquela senhora, que ela tá fazendo alguma coisa com o cavalo e toma um chute na cara. É bem... Não é cavalo, acho que era vaca. Na internet a gente vê uns vídeos bem constrangedores, assim, dá até medo, assim, mas graças a Deus, é aquilo que eu falei, os cavalos têm que ser mansos acima de Não é tudo. raro. Não, muito raro, muito A raro. primeira vez que eu tive contato com o cavalo, acho que foi com meu tio, se eu não me engano. A gente tava andando na rua e passou um cavalo com um moleque, sei lá, 7 anos, montado em cima. Uhum. Aí eu só vi o cavalo gigante assim, cara. Nossa, Dá um medo de tomar um coice. Sim, Falando a nisso. gente tem CC. desculpa, falando Imagina. nisso. Na minha rua, tava jogando bola com meus amigos em casa. Aí, do nada, apareceu um cavalo e o filho ao lado. Aí eu fiquei analisando eles assim, não sabia se chegava perto ou não, tava com medo deles serem agressivos. Aí eu só fui seguindo eles. Eles viraram lá, aí eu acho que chegou, né, o dono deles, falou, vamos. Pegou na cordinha que tava aqui no queixo deles e levou eles. Aí ele falou assim, quer montar? Eu falei, não, tenho medo. Aquilo que eu tava falando pra vocês, né? Não é qualquer cavalo que a gente pode chegar mexendo, porque a gente não conhece. É a mesma coisa do cachorro. A gente chega no cachorro que a gente não conhece, ele pode morder a gente. O cavalo pode dar um coice. A gente tem esse receio. E ele também pode morder também, né? Mas não, graças a Deus lá na Eco a gente sempre orienta as pessoas também a passarem longe da garupa, que é da parte de trás do cavalo, onde ele pode dar o coice, para justamente evitar esse tipo de coisa. E assim, continua assim por toda a vida, sem ninguém tomar um coice e acontecer alguma coisa de errado. Mas enfim. Sim, vamos fazer o sorteio, né? Claro, vamos lá. O comentário que você Vamos mais deixar gostou. o sorteio pro final. Mas já tá bem no final, 2 minutos pra cá. Não, faz sentido. Então, tá bom. Nossa, passou rápido, hein? Tem alguma pergunta que você lembra? Que... Vamos Pergunta subir o que um você pouquinho. achou assim, top. Devagar, né, Eu Joaquim? vou lá do início pra você.
Acho que já me veio aqui na cabeça aquela pergunta em relação aos traumas. Eu não lembro exatamente quem Não foi. lembro se foi a Laís, né? Ou foi a Juliana. Ou era do Otávio. Joaquim, vai clicando nas setinhas ali, não parece que tá indo muito rápido. Sim. Por enquanto você procura a pergunta, nós temos essa aqui, que é a Bucha Question. Tá aqui dentro, quero que você retire. E responda pra gente. Leia em voz alta, né? Eu tiro isso aqui. Não, pega a bucha. Ah, tá. Peraí, mas só um Aí você segundo, tira. desculpa. Mas Imagina. eu me interessei em você fazer uma pergunta. Qual raça de cavalo mais carinhosa? Difícil. Não, desculpa, raça não. Qual o cavalo mais carinhoso de lá? Putz, eu tenho o Dino no meu coração. O Dino é o cavalo mais carinhoso em todo sentido. Porque ele é um cavalo que deixa você ter esse toque, né? Você pode abraçar ele sem se preocupar que você vai tomar uma mordida. Ele é mais novo? Não, ele já é velhinho também. Não é velhinho como o Paraíso, mas ele já tá lá há um Uns 15 tempo. anos. Um pouquinho mais. Ele deve ter uns 18 para 20 anos já. Eu posso estar falando besteira. Quem sabe ele não possa até ser mais velhinho. Mas ele é um cavalo, assim, por ele ser muito bonzinho, ele deixa você fazer um carinho, ele deixa você dar um abraço. Então, assim, dali da Eco, pelo menos, o que eu mais tenho esse carinho, por ele ser muito carinhoso também, é o Dino. Cara, depois disso aqui, agora eu quero ter um cavalo só pra mim. Eu também quero. Tá louco. Eu Ô, gostaria. mãe, compra um cavalo pra mim. Aqui, ó, a pergunta foi a Ana Paula Soares. Ana Paula Soares. Ana Paula Soares. No caso de adolescentes e adultos na ecoterapia, só trabalha em cima do medo ou em cima de outros tipos de sentimentos? Por exemplo, traumas, falta de perdão, etc. Essa? Ana Foi Paula. essa. Parabéns, Ana Paula Soares. Você ganhou uma pizza da pizzaria Lambertini e hamburgueria Lambertini. Moda da cara. Aqui, ó, o Instagram deles é @pizzaria hamburgueria Lambertini e o Facebook é pizzaria espaço hamburgueria espaço Lambertini. O telefone, por favor. Tá ali, eu coloquei, deixa eu ver. Não, o telefone da pizzaria. Sim. É o aqui. É 13 992 07 2347. Tá certo. Bom, leia, por favor, a Bucha Question. Tira aqui. Sim, tira daí, tem uma perguntinha aí. Licença. Fresquinha. Vamos lá. Leia e responda. Tá, vamos lá. Qual o seu Igual a pizza. maior sonho dentro da psicologia? O que você idealiza dentro da ecoterapia? Cara, é uma pergunta e tantas. Eu acho que o meu maior sonho é ser um dia reconhecido pelo aquilo que eu faço. Tipo, as pessoas falam, esse é o psicólogo João, ele é muito bom no que ele faz. Acho que assim, o reconhecimento, aquele carinho das pessoas que eu já atendi, o carinho dos pais das crianças que eu também já atendi. Eu acho que assim, é ser referência um dia, da forma que, por exemplo, a Manu foi para mim, e é até hoje, como psicólogo, sabe? Quero que às vezes não, assim, eu gostaria muito que uma pessoa que, por exemplo, é estudante, olhe para mim e veja, putz, eu acho muito legal o trabalho que esse cara faz e tudo mais. Enfim. E aí a segunda pergunta, o que você idealiza dentro da ecoterapia? É sempre isso, é sempre buscar a evolução, acima de tudo. É sempre buscar estar melhorando, não só como terapeuta, mas como pessoa, para atender melhor as crianças. E assim, é isso. Uma constante evolução, fazer cursos de especialização, fazer cursos para atendimento com crianças com algum diagnóstico em específico. Eu gosto muito do diagnóstico, assim, de atender crianças que têm autismo. Tenho uma paixão, assim, muito grande. Óbvio que, assim, todos os diagnósticos são muito... Eu tenho um coração muito grande para todos eles, mas a gente acaba se vinculando todos com eles, assim. Não é uma preferência, mas é um carinho que a gente foi criando ao longo do tempo, justamente por ter tantos casos de autismo também hoje. Sim. Enfim, foi claro, assim, eu enrolei muito. Foi bem claro. Tá bom. Bom, essa foi a nossa entrevista. Muito obrigado pela participação. Eu que Foi uma agradeço. honra ter você aqui. Valeu. Bom, você tem algum recado para dar para o público? Bom, assistam o Bucha Cash. É um prazer imenso estar aqui e toda essa estrutura que eles me deram para estar nesse momento. Enfim, só recomendações. E acho que assim, é um canal que tem muito a crescer, porque vocês são muito dedicados também. E vocês são novos, acima de tudo, né? Então, é uma dedicação muito grande que a gente não vê em todos os meninos. Vocês têm 13, 14, né? Sim, 13. Então, meus parabéns aí, não só os meninos que estão aqui hoje, mas por todo o programa e
estrutura e preparação que vocês tiveram. Sim, novamente, muito obrigado. Imagina. Obrigado a quem comentou também. Vocês comentaram. Infelizmente, a gente não conseguiu ler todos os comentários. Mas, de qualquer forma, muito obrigado de coração. A quem curtiu, a quem divulgou. Isso aí. Muito obrigado, João Vitor. Valeu. Obrigado. Nos siga no YouTube. Se inscreva, que é @BuchaCast. Nos siga no Instagram, também é @BuchaCast. E no TikTok também é @BuchaCast. Isso aí. Muito obrigado. Esse foi nosso bate-papo. Obrigado mais uma vez. Valeu. Volte sempre. É isso. Tchau. Tchau!